Por que o Aleph Manga, atacante do Curitiba, foi suspenso por quase um ano, 360 dias, por forçar um cartão amarelo? E o Bruno Henrique, com essa piada, pizza, sabe o que é isso? É Brasil, meu irmão. É o porquê? Porque tem por trás o Flamengo, belas bancas de advocacia, é o Bruno Henrique, é o tamanho todo, e o Curitiba que não tem esse tamanho, o Aleph Manga que não tem esse brilho, que não tem os bons advogados. É a mesma coisa que acontece pelo Brasil o tempo inteiro. Quem está no topo da cadeia e tem boas bancas, na hora de se defender, consegue mais tempo, penas mais brambas. O pobre, que está lá que não tem defesa, está com defensoria, a gente sabe como termina. Brasil, é uma piada esse desfecho, mais um, da justiça desportiva brasileira. Meus amigos e minhas amigas, eu trouxe aqui no início desse vídeo um pequeno corte do Rodolfo Schneider falando sobre o caso do Bruno Henrique. O Rodolfo Schneider é jornalista, tá? E um jornalista de renome, apresenta um jornal nacional, tá? Para o Brasil inteiro, numa TV aberta, que tem bom alcance, que é a TV Bandeirantes. Eu trago isso não para individualizar e não para que a gente fale do Rodolfo Schneider, mas para que a gente fale do jornalismo. Porque foi ele, mas eu poderia ter escolhido qualquer recorte. É porque esse chegou a mim, tá? Mas eu poderia coletar qualquer recorte de qualquer lugar, que não fosse um canal de clube. Tá assustador o que virou o jornalismo. O jornalismo não tem direito, pelo menos o que a gente aprendeu de jornalismo, você não tem direito de tratar com clubismo. Não pode, você precisa estudar a matéria. Você não pode sair dando opinião sem estudar, você não pode sair opinião sem ler o contraditório, você não pode fazer o mínimo que é pegar o que rolou no julgamento. Pelo que o Bruno Henrique foi julgado? Esse julgamento, esses artigos que você quer que o Bruno Henrique seja punido, que você quer que enquadre o Bruno Henrique nesses artigos, eles existem? Eles têm punição por o que o Bruno Henrique fez? Porque senão, irmãos e irmãs, a gente vai começar a vestir camisa de clube e falar só como se fosse um canal de algum time. E aí tá tudo bem, velho. Sei lá, quando você vai ver o paparazzo rubro-negro, o flazoeiro, o Insta alviverde, ali, bicho, irmão, o cara pode ter opinião de torcedor e tá tudo certo, velho. Mas não dá pra você pregar de jornalista isento, bicho, com um comentário que não passa pela lógica da verdade. E aí eu trouxe o vídeo do Thiago Leifert, que eu vou botar aqui também hoje, porque o Thiago Leifert foi claro. É tirar o seu lado torcedor, velho, porque isso não existe. Estão inventando coisas, estão dizendo que o Bruno Henrique não foi punido. Ele foi punido. Inclusive tentaram encaixar ali, para que o Bruno Henrique tivesse alguma punição, tentaram encaixar ele em algum artigo do Código Brasileiro Desportivo. Tiveram que encaixar ali, porque não tem. O que o Bruno Henrique fez não é uma união com uma máfia para derrubar o time. Ele não pegou, alguém não deu dinheiro pro Bruno Henrique e falou, olha, tome um cartão amarelo. Ele não prejudica o time, porque o time pede o cartão amarelo para ele. O time fala, tome o cartão amarelo. Então, amigos e amigas, os artigos estão colocados e tudo que eu vou botar agora o Rodolfo Schneider aqui, tudo que ele fala é baseado única e exclusivamente numa tentativa de lacrar, porque é o Flamengo. Assiste o vídeo, mas assiste com cautela, com parcimônia. Eu sei que você vai querer quebrar o seu computador, calma, ou o seu celular, só assiste. Vem cá, presta atenção aqui rapidinho. Olha como o sistema é bruto, como diria o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. O Bruno Henrique forçou um cartão amarelo, tem uma denúncia da Polícia Federal, você vai mostrar aí as imagens, você vai ver que ele claramente força. Tenta chutar o Soteldo, discute com o árbitro de maneira assintosa, xinga, faz de tudo para tomar o cartão vermelho. Está mais do que claro. A Polícia Federal, em abril, denuncia o Bruno Henrique por fraude esportiva, corroborado pelo Ministério Público. Pede uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Provas robustas, está tudo lá muito claro. E isso na justiça comum, vai caminhar ainda. Aqui a gente está falando de justiça desportiva, que não deu em nada, mas as provas são as mesmas. Ele combinou, tem mensagem combinando com o irmão dele, Vander, que ele ia tomar cartão contra o Santos. O Vander, a esposa, familiares fazem apostas volumosas nas bets. As bets percebem, avisam ao sistema, começa a investigação. Tá tudo lá, mais do que comprovado. É batom na cueca. Batom na cueca. O que termina? Primeiro deram 12 jogos, ridículo. Agora, mais nada, uma multinha, sei lá, de 100 mil reais, coisa de 3 dias no salário de quase 2 milhões do Bruno Henrique no Flamengo. Eu pergunto para vocês, por que o Aleph Manga, atacante do Curitiba, foi suspenso por quase um ano, 360 dias, por forçar um cartão amarelo? E o Bruno Henrique, com essa piada, pizza, sabe o que é isso? É Brasil, meu irmão. É o porquê? Porque
que tem por trás o Flamengo, belas bancas de advocacia, é o Bruno Henrique, é o tamanho todo, e o Curitiba que não tem esse tamanho, o Aleph Manga que não tem esse brilho, que não tem os bons advogados. É a mesma coisa que acontece pelo Brasil o tempo inteiro. Quem está no topo da cadeia e tem boas bancas, na hora de se defender, consegue mais tempo, penas mais brambas. O pobre, que está lá que não tem defesa, está com defensoria, a gente sabe como termina. Brasil, é uma piada esse desfecho, mais um da justiça desportiva brasileira. Tá vendo? É uma tentativa de colocar o Flamengo quase que comparado como grandes poderosos do Brasil que fazem, que cometem crimes, que fazem coisas absurdas e não são punidos porque tem bons advogados. Amiga, esse lado dos poderosos que não são punidos, etc., tudo bem, isso até existe, mas eu não vou colar essa história na história do futebol aqui do Flamengo, velho. Sacou? Porque não tem nada a ver, você tá tentando se aproveitar de um discurso raso pra tentar encaixar isso no Flamengo ali, porque você acha que o Flamengo é o todo-poderoso e que ele tá sendo beneficiado. Ele não tá. Ele não tá. E sim, tem um bom advogado. Que bom que ele tinha um bom advogado pra pegar os artigos e falar, olha, o que o Bruno Henrique fez não enquadra em nada. E aí não enquadra. Como é que o juiz vai julgar? É como se eu te dissesse aqui, olha, eu acho que pessoas que usam um celular com capa roxa precisam ser presas. Aí você leva pra justiça e fala, ó, o Felipe usa o celular com capa roxa. Prende ele, o cara abre o código brasileiro lá, velho. Ele vai abrir e vai olhar. Olha, não tem nada que fale aqui que usar um celular de capa roxa dá cadeia. Não tem. Por mais que agora a população inteira, o Brasil inteiro acha, mas não tá no artigo, vai ter que botar. Esse deveria ser o debate. Eu não acho que o que o Bruno Henrique fez está certo. Eu não vou vir aqui por causa de clubismo, eu não vou. Não acho que o que ele fez está certo, mas não se enquadra em nada. Assiste o Thiago Leifert, ele vai falar especificamente sobre os artigos. Assiste. Vou falar de novo. O Nino Paraíba recebeu dinheiro de fora, dos caras, de uma quadrilha. Ele recebeu esse dinheiro para tomar de propósito 3 cartões que ele não tomaria normalmente. Seria do jogo, mas ele foi lá e tomou de propósito 3 cartões a pedido de uma quadrilha e ganhou o dinheiro. Certo? O Bruno Henrique, ele já ia tomar o cartão amarelo, a ordem era do Flamengo, eles decidiram, esse é o jogo que você vai tomar seu 3º cartão, porque eu não quero que você jogue o próximo. Então o Bruno Henrique, ele tomou um cartão de propósito a pedido de uma quadrilha? Não. Então vocês reparam, eu não estou passando pano, eu só estou falando o real, que há uma diferença entre a punição do Nino Paraíba e a do Bruno Henrique, do ponto de vista da letra da lei. Estão me acompanhando, chat? Eu já vou chegar nisso aí também, Rexdex, que eu concordo com você. O Nino Paraíba recebe dinheiro para tomar cartões deliberadamente, cartões que ele não tomaria, numa ordem que veio de fora do time dele. O Bruno Henrique, ele já tomaria aquele cartão, era uma ordem do Flamengo, estava dentro do planejamento do clube, então ele não prejudica o time dele. Mas ele passa uma informação privilegiada para fora. Mas há uma diferença nessas duas atitudes, correto? Todo mundo está comigo? Ok. Tem uma diferença então. O artigo 243, que é um dos que o Bruno Henrique estava sendo julgado lá, ele diz que é agir de forma a prejudicar a sua equipe. O Nino Paraíba, ele toma 3 cartões amarelos de propósito. Ele está prejudicando a equipe dele? O treinador às vezes tem que tirar ele porque ele estava pendurado. Então sim, ele está prejudicando o time dele, certo? O Bruno Henrique, ele prejudicou o Flamengo? No 243. Estou falando na letra da lei, não sou eu, gente. Estou falando na letra da lei. Cabeça aberta. Ele prejudicou o Flamengo? Não, ele não prejudicou o Flamengo. O Flamengo mandou ele tomar o cartão. Então o artigo 243, do jeito que ele está escrito, você não consegue punir o Nino Paraíba e o Bruno Henrique do mesmo jeito. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando, né? No 243A, está escrito agir de forma contrária à ética para mudar o resultado da partida. O Bruno Henrique, ele mudou o resultado da partida deliberadamente, de forma contrária à ética, ou ele fez o que todo mundo faz a pedido do clube dele, que era tomar um 3º cartão? Então vocês já estão entendendo que na letra da lei, do jeito que ela está escrita, do jeito que a lei foi redigida, não dava para punir o Bruno Henrique. Entendeu? Então é isso, meus amigos. Eu não vou nem continuar, porque o que o Thiago Leifert falou pra mim, eu assino embaixo, ponto, porque não tá enraizado em nenhum clubismo. Ele tá pegando fatos, como um jornalista tem que fazer. Pega fatos, apresenta fatos e pronto.
Se você não tem condição de pegar fatos, estudar os fatos, abrir o Código Brasileiro de Justiça Desportiva lá, se você não consegue ler, olhar os artigos e falar, realmente o Bruno Henrique não tem onde enquadrar, e se você tenta comparar o Bruno Henrique com outros jogadores, que é a comparação mais esdrúxula, mas tal jogador porque era de tal time foi punido. Não é porque era de tal time, o animal. O jogador foi punido, tá? Porque ele foi lá e vendeu o cartão. Ele falou, alguém virou pra ele e falou, olha, toma tantos cartões que eu te dou X. Não é a mesma coisa. Ponto. Não é a mesma coisa. Esse cara tá prejudicando o time. Tá lá no artigo. O cara acabou de ler o artigo. Você não tá prejudicando o time. O time mandou o Bruno Henrique tomar um cartão. Não há prejuízo ao Flamengo. O Flamengo deu a ordem para que ele tomasse o cartão. E aí, pegaram, encaixaram ali para que ele fosse punido. É o que tá na letra da lei, não é opinião. E o jornalismo precisa partir do que tá na letra da lei e não na opinião. Enquanto ficar em opinião, velho, infelizmente, o jornalismo esportivo tá fadado ao fracasso. Aí é melhor todo mundo assistir só youtuber de time. Aí fica assistindo youtuber de time, porque são pessoas que vão gritar em defesa dos seus clubes, mesmo que eles estejam errados. E vão inventar narrativas para parecer que estão certos. O jornalista não tem direito de fazer isso. Pelo bem do jornalismo esportivo. Tenho dito. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você não gostou, curte, comenta e compartilha também. Me xinga aí. Mas pelo menos curte, para que eu saiba a sua opinião. Escreve aqui o que você acha, mas tira o clubismo de lado. Tira o clubismo de lado se você quer debater uma melhora do futebol. Precisa colocar. As bets chegaram, estão aí, as apostas estão aí. Precisa refazer. Esses acordos e essas regras, eles têm que ser refeitos e tem que estar no Código de Justiça. E se não tiver num Código de Justiça, amigão, o cara não pode ser punido. Ponto final. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.